Fala pessoal, eu sou o Léo Kuyama e vocês estão... Oi? Como? Tô na frente? Melhorou agora? Pô, desculpa aí, de verdade, eu não tinha visto mesmo, foi mal. Bom pessoal, resolvi gravar esse vídeo com um tema meio chato, né? Infelizmente, eu queria poder não ter que falar sobre esse tipo de assunto, mas infelizmente é uma coisa recorrente não só na nossa área, né? Que é a ética. Pô, Kuyama, vai dar uma aula de direito aí falando sobre ética? Mosquito. Como assim, Kuyama? Vai falar o quê? Vai falar sobre entregar as fotos pro cliente no prazo? Direito de imagem? Não, vamos falar de coisa simples, respeito e bom senso. Então esse vídeo talvez seja legal você compartilhar com aquele seu amigo ou conhecido sem noção, ou que não usa muito bom senso, não tem muita consideração pelas outras pessoas, enfim. Tá, Léo, mas onde você quer chegar? Bom, se você é profissional da área, talvez você já tenha passado por algumas situações meio complicadas, né? Quantas vezes você já não foi fotografar um evento, por exemplo, onde você não era o único fotógrafo? Existiam vários fotógrafos e de repente ali num espaço apertado, né, num lugar limitado, um monte de fotógrafo amontoado para tentar conseguir fazer a sua foto ali, o seu trabalho, e você tem que lidar com a possibilidade de você estar atrapalhando alguém e alguém tá te atrapalhando. Até aí, normal, né? Uma situação dessas. Quantos de vocês já se viram fotografando um evento ou alguma coisa e um outro fotógrafo, por exemplo, entra na frente, ou um cinegrafista, ou um assistente? Isso acontece, né? Isso é normal. É lógico, né? Tem casos e casos, mas se é uma situação que dá pra você chegar lá e conversar com a pessoa, falar, pô, tem como você dar uma licencinha aí, chega pro lado um pouquinho, sei lá, enfim. Agora, quantas vezes você já se viu também atrapalhando um outro profissional? Entrando na frente sem querer, quando você percebeu que você estava atrapalhando, ou quando a pessoa te alertou que você estava atrapalhando, você fez como eu ali no começo, né? Simplesmente pediu desculpas, tentou prestar mais atenção, né, para não atrapalhar o trabalho dela. Mas até onde vai o respeito e o bom senso de cada um? Já aconteceu com você, ou você deve conhecer alguém, talvez você conheça alguém que tenha feito isso, e espero que não, mas talvez você já tenha feito isso. Atrapalhar outro profissional de propósito. É bizarro, mas acontece. Eu não sei o que acontece com alguns profissionais da nossa área, parece que tem um pouco de medo de outros profissionais. Às vezes eles estão lá fazendo o seu trabalho e de repente ele vê outro fotógrafo, outro cinegrafista, ele já fica assustado, sei lá, né? Pelo menos é a impressão que dá, né? Que o cara fica assustado porque o cara já começa a te olhar feio, te olhar de cima a baixo assim. Qual é que é desse cara aí? Pra quem que ele tá fotografando? Tá roubando meus clientes? A gente sabe que tem gente que é assim. Dá uma olhada no equipamento do cara, aí se o equipamento do cara é melhor que o dele, ele já fica... E se ele vê que o equipamento é inferior ao dele, ele já fica... amador. É bizarro, mas eu tenho certeza que com muita gente já aconteceu isso, muita gente já presenciou isso. Enfim, é chato, é tosco, é escroto, mas a gente sabe que acontece e que existe gente assim. Então, aí eu pergunto, para quem faz isso ou já fez isso, o que você ganha com isso? O que você ganha prejudicando outra pessoa? É medo do trabalho dela ser melhor que o seu? Insegurança? Eu sinceramente não entendo o que a pessoa pode ganhar com isso. Eu só consigo ver coisas negativas que a pessoa vai tirar disso. Se você está começando ou se você fotografa há 100 anos, não interessa, né? A gente não pode simplesmente subjugar o outro independente do motivo. Então não importa se você já está na fotografia há séculos, se você tem os melhores equipamentos e você está trabalhando do lado de uma pessoa que começou agora, o respeito tem que ser mútuo e igual. E você que é um profissional que já está há tempos na área, tem que ter sempre em mente que um dia você também estava começando. Eu estou na fotografia há 6 anos
e eu me lembro muito bem as experiências que eu tive quando eu comecei. 6 anos não é muita coisa, né, perto de muita gente aí que está há décadas na fotografia, mas são 6 anos de experiências na área. E a gente tem que ter sempre em mente que a gente um dia também estava começando, um dia precisou de ajuda para coisas básicas que a gente não sabia. E eu posso dizer também que inúmeras vezes já encontrei com outros fotógrafos, profissionais ou não, que estavam na área há mais tempo ou que estavam acabando de começar em meio a outros trabalhos. E tive o prazer de conhecer, de conversar, trocar uma ideia, dar dica, ou ouvir dicas de repente, porque uma pessoa que está começando às vezes pode ter informações legais para você também. Então, eu acho que a base de tudo é o bom senso e o respeito, porque eu acredito que você não vai ganhar nada prejudicando o trabalho de outra pessoa. Eu lembro que desde que eu estava no ensino médio, eu tinha lá meus 16, 17 anos, aquela época de adolescente, né, de fazer palhaçada, de sair zoando. E eu lembro que eu sempre falava pros meus amigos, cara, só não zoa com a pessoa que tá trabalhando, cara. Não vai lá tirar sarro e atrapalhar o trabalho da pessoa. E eu posso dizer que nunca fiz isso, mas sei como é passar por isso. Eu já fui gerente de uma loja lá no Rio de Janeiro e eu sei bem como é você estar trabalhando e ter um possível cliente, enfim, uma pessoa de má fé atrapalhando o seu trabalho. Em alguns casos a pessoa pode até perder o emprego, muita gente não pensa nisso, né, na hora de ir lá atrapalhar e zonear e fazer gracinha. Então você, profissional ou amador, quando tiver em uma situação dessas, use o bom senso, respeite o outro profissional, a outra pessoa. Ele tá ali trabalhando, fazendo dele. A gente sabe que hoje em dia não tá fácil para ninguém. Então para que complicar mais ainda a vida de outra pessoa? Você vai ganhar alguma coisa com isso? O que você ganha prejudicando outra pessoa? E não só os profissionais, né? Você, por exemplo, se tá numa festa, num casamento, numa balada e tem um profissional lá da foto, do vídeo ou qualquer outra coisa, o que você vai ganhar atrapalhando o trabalho daquela pessoa? E acontece muito de pessoas atrapalharem de propósito, né? Sacanearem. Às vezes você está fazendo uma foto importante, uma filmagem importante, a pessoa entra na frente de propósito para zoar mesmo. Então você que também não é da área, tenta ter um pouco mais de bom senso também e lembrar de que a pessoa tá ali fazendo um trabalho, uma coisa séria. Ela não tá ali curtindo e se divertindo. E entre os profissionais da área, principalmente, não é mais que nossa obrigação colaborar um com o outro, respeitar, porque o que te custa ser gentil com os outros? O que te custa falar um obrigado, por favor, dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite? O que custa pra você, quando você vai no shopping comer, depois que você terminou de comer, você levar a sua bandeja, jogar o lixo fora? O que custa pra você, quando tá dirigindo, dar passagem pra um outro carro? O que custa pra você, que tá no metrô, no ônibus, ceder o lugar para uma pessoa mais velha, independente de quão cansado você esteja? Quando você vai no mercado ou no shopping, o que custa para você procurar uma vaga normal se você não tem nenhuma deficiência, ou se você não é idoso? O que custa para você estacionar direitinho na vaga, ocupando só a sua vaga? O que custa para você pegar o folheto que a pessoa está entregando no semáforo e guardar ali no seu carro e chegar em casa e jogar no lixo? Então o que custa para você ter respeito, bom senso, ser gentil e colaborar com os outros? Então o que custa para você respeitar os outros profissionais, as outras pessoas, usar um pouquinho do bom senso, se estiver trabalhando num local onde existem outros profissionais da sua mesma área trabalhando também, colaborar, tentar tomar cuidado para não atrapalhar outro profissional na medida do possível. Quando é o caso que dá para revezar um ângulo ali, você vai lá, faz umas fotos. O que custa você sair do lugar para o outro fotógrafo também ir lá e fazer umas fotos? A gente pode colaborar um com o outro, ser gentil um com o outro, ceder um espacinho ali, um cantinho para o outro também, e não ficar disputando e tentando atrapalhar o outro profissional. Então, você que está começando, respeite os outros profissionais, não se ache superior a um cara que esteve fotografando com uma TechPix, uma compacta ou com um celular. E você que já é um profissional da área há tempos, seja humilde. Falta humildade, infelizmente, para muita gente. Respeite os outros profissionais ou amadores. Ajude quem está começando, por que não? Você, quando estava começando, também precisou de ajuda, né? Ou você já nasceu sabendo de tudo. Você não precisa tentar manter aquele ar de superior para as pessoas respeitarem você, nem para acharem o seu trabalho melhor ou pior. Então seja respeitoso e gentil com quem está começando também. E você que de repente é convidado, cliente, enfim, você que não seja da área e que esteja em algum lugar onde existem profissionais da área trabalhando, independente de quem você seja, seja humilde, tenha bom senso
e respeito por aqueles que estão exercendo o seu trabalho e, na medida do possível, também tente colaborar e ser gentil com essas pessoas. Afinal, arrogância não leva a lugar nenhum. Bom, pessoal, então é mais ou menos isso aí que eu queria falar para vocês. É um tema meio chato e que a gente gostaria de não ter que tocar nesse assunto, né? Mas infelizmente a realidade é essa. A gente tem que lidar com esse tipo de problema, esse tipo de situação. Então, principalmente entre a gente da área, quanto mais a gente se ajudar e colaborar um com o outro, e ser humilde um com o outro, e ter respeito um pelo outro, mais fácil vai ser a nossa vida e o nosso trabalho. Comentem aí se já aconteceu alguma situação que já aconteceu com vocês, qual foi a sua conduta, qual a opinião de vocês sobre o assunto. Deixem sugestões de outros assuntos para a gente tratar aqui. Então, se você gostou, deixa seu like aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Compartilhe o vídeo aí com os seus amigos. Curte a página do Café Fotográfico no Facebook, que o link está aí na descrição. Então é isso aí, obrigado por ter assistido e até a próxima.